Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Hoje o livro No Mundo Maior, no capítulo 4. No capítulo anterior, que era o capítulo sobre a casa mental, não é? Estudando o cérebro, nós aprendemos coisas muito interessantes. E este capítulo 4 também é tão rico que nós vamos fazê-lo em duas partes, para não termos pressa, para podermos desfrutar melhor dos ensinamentos. Então, você vai até lá onde você tem os seus livros guardados, pegue esta obra que é muito rica e vai ao longo deste capítulo acompanhando. Inclusive, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Aqui nós estamos trabalhando com o texto original, mas estamos colocando sinônimos, estamos alterando às vezes os tempos verbais, para não ficar uma coisa muito assim difícil, antiquada, às vezes até mesmo assim sem muito, uma coisa meio pedante, ou a forma para a leitura pública, a leitura verbal, não pode ser a mesma forma que a gente usa para ler. Fica às vezes um pouco antipático. Então, nós não estamos mudando o conteúdo do livro, estamos sendo muito fiéis àquilo que está descrito, mas nós estamos facilitando para que as pessoas tenham um entendimento, porque se você vai pegar um capítulo que tem 8, 10 folhas e vai ter que procurar o dicionário 15 vezes, você desiste de ler o livro, não é mesmo? Já não tem muito tempo, às vezes não tem o dicionário à mão, você vai pulando que nem canguru, vai pulando cerca, vai pulando buraco, vai pulando obstáculo, e aí fica um negócio mais ou menos mal entendido. Então, por isso que nós temos colocado, às vezes, entre parênteses, algumas expressões que são sinônimas daquelas que estão no texto original. Mas tenha certeza, nós não estamos desrespeitando o íntegro da obra ou da ideia, estamos mantendo todo o seu conteúdo riquíssimo para que você possa desfrutar só com um entendimento facilitado nas coisas mais complexas, nas palavras menos usuais, que já não fazem mais parte do vocabulário comum. Ok? Bem, então agora você vai pegando o livro, capítulo 4, é continuação do tema. O capítulo 3º foi a casa mental, agora o capítulo 4 é estudando o cérebro, ok? Vamos para a nossa sala de leitura? Vamos lá? Olha lá. Capítulo 4. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. André, faz 20 anos aproximadamente, este amigo que está aqui no hospital e que nós estamos cuidando, colocou fim ao corpo físico do seu atual perseguidor, o seu atual inimigo, esse espírito que está grudado nele, num doloroso capítulo de sangue. Capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a esse ser somente há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. E olhando com muita compassividade ao algoz, o carrasco desencarnado, Calderaro prosseguiu. Os dois trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O assassino, o homicida, desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância. E quando ele atingiu a maioridade, exigiu do seu chefe que, pela sua condição, passar a ser tutor do rapaz, agora maior, exigiu que esse tutor o pagasse pelos vários anos de serviço. O patrão se negou terminantemente a pagar a sua ambição, o seu desejo, alegando que ele teve muito cansaço para assisti-lo na infância e na juventude, teve muitos gastos. Ele deixaria uma vantajosa posição no campo dos negócios para o tutelado, deixaria ou concederia a ele interesses substanciais, mas não lhe pagaria nenhum vintém, nenhuma moeda relativamente ao passado. Até ali, guardara-o, tivera no rapaz a condição de um filho, que ele reclamava contínua assistência.
E então produziu-se o conflito, a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que, no auge da ira, o assassinou, determinado por selvagem ou dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda. Retirou uma importância vultosa, volumosa, a que ele supunha ter direito pelos anos de trabalho, deixando intacta regular fortuna que despistaria a polícia no dia seguinte. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio, o próprio assassino, veio à casa comercial onde a vítima pernoitava, dormia, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo. E então, fingindo preocupação diante das portas fechadas, chamou um guarda a que o acompanhasse a fim de arrebentarem uma das fechaduras juntos. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emaranhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi muito pródigo, foi muito generoso nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros. Providenciou arrolamentos, levantamentos laboriosos. Requisitou o amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, graças a esse seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou, quer dizer, lastimou, chorou a ocorrência, como se o desencarnado lhe fosse verdadeiro pai. Terminada a questão com a inanidade, a ineficácia do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. O crime perfeito. O crime perfeito. Esse crime perfeito parece que estava oculto. Parece que ninguém iria descobri-lo. Ele não passou por assassino, ele demonstrou cuidado com a vítima, chorou a morte do seu benfeitor. Depois que tudo acalmou-se, ele com aquele dinheirão todo guardado, escondido, foi para uma cidade longe começar a sua vida e então empregou esse dinheiro em atividades lucrativas que agora iriam gerar benefícios para ele. Vejam só que interessante. Essas realidades, as pessoas parecem se descuidar daquilo que é verdade, contentando-se apenas com as aparências e esquecem que sobre todos nós está uma lei que deixa tudo muito claro e a quem ninguém poderá iludir. Só que o interesse imediato, o interesse do dinheiro, o interesse de ficar rico de repente, fez com que esse rapaz, esse jovem, se achasse com a autorização da sua imaginação para tomar a força. Você já pensou um filho abandonado? Olha que ingratidão, não é? Um filho abandonado, um filho de ninguém, que é recolhido da rua por um profissional, um trabalhador que tem compaixão, que começa a dar o que comer, começa a vestir, ensina a trabalhar, cuida dele, dá o máximo que pode, faz o bem para essa pessoa. E ele vai crescendo, vai trabalhando, obviamente vai trazendo dinheiro para casa, vai ganhando um pouquinho, vai levando uma vida, e aí quando ele fica adulto, dono de si, exige, se sente explorado, quero minha parte, quero meu dinheiro, você ficou rico às minhas custas, você tem que me indenizar. E o homem que agora era o seu tutor, enquanto ele pôde ficar nessa condição de tutor,
Porque depois que atinge a maioridade, naturalmente, isso se encerra, não é? Com a capacidade do tutelado. Aí ele disse, olha, eu sofri muito para criar você, tive muitos gastos, fiquei muito sobrecarregado, eu não vou te deixar uma boa posição, você está na minha condição de sucessor, você vai ser o que vai continuar os meus negócios, mas eu não vou te pagar nada. E se você insistir, você tem que me pagar por tudo que eu gastei com você, aquela história toda, não é? Só que aí ninguém fica feliz, não é? O dinheiro prevalece. É o impulso de ter, a ganância de conseguir depressa. Então, o resultado foi uma discussão que acabou no mais jovem, como você viu, matar aquele homem que era o seu benfeitor. Mesmo que fosse uma pessoa com defeitos, naturalmente. Aí ele dá um jeitinho, finge que não aconteceu nada, vai embora, deixa trancado lá, porque o homem estava dormindo no estabelecimento, já que a família dele estava viajando. E quando chega no dia seguinte, não consegue abrir, acha estranho, aí todo disfarce, né? Chama o guarda, vamos arrombar, aí descobre o homem morto, o cofre com menos dinheiro, mas ninguém sabia. Será que foi roubo? Será que alguém levou tudo? Ninguém sabia nada. Ele então cuida tudo, lacra tudo, como uma pessoa corretíssima. A justiça não encontra o culpado, não existiam as formas de investigação que a moderna tecnologia possibilita e ninguém pôde culpar o rapaz e agora ele foi para um outro lugar, agora vai se dar bem na vida. Será? Será? Parece que sim, né? Às vezes a gente vê essas pessoas maldosas prosperando, a gente fala, meu Deus do céu, como Deus não é justo. Deixa esse bandido ficar rico aí, às custas dos outros, não faz nada. Será? Uma boa pergunta, hein? E eu acho que não vai valer muito a pena por aquilo que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho nós voltamos para a continuidade do capítulo 4, falando sobre a mente, o cérebro, tá bom? Espero você. Olá, estamos de volta com o estudo do livro No Mundo Maior, o capítulo 4, estudando o cérebro. Nós já vimos uma parte da história daqueles dois envolvidos no processo de ajuda que Calderaro e André Luiz nos estão relatando. E vimos que um tinha cobiçado um dinheiro do outro, o outro tinha dito que não ia pagar, e aí o um resolveu matar o outro para roubar, e roubou, aí fez toda a encenação de que havia sido um roubo sem uma autoria conhecida, foi inocentado, ou ninguém desconfiou dele, aí catou dinheirinho na moita, assim, na maciota, como dizem por aí, né? Sem ninguém saber, e se mandou para outro lugar onde ele foi começar a sua vida. Será que ninguém sabia? Vamos continuar aqui na nossa sala de leitura? Vamos lá, vamos ver o que André Luiz nos conta. Calderaro, que é o mentor que está contando a história, não é? Estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou. Ele, André, conseguiu ludibriar, conseguiu enganar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, aquele que era o seu patrão, concentrando a mente na ideia da vingança, passou, perseverante, a segui-lo. Prendeu-se à sua organização psíquica, à maneira daquela era, aquela trepadeira, sobre um muro viscoso. Tudo fez o homicida, o assassino, para atenuar o assédio constante da entidade. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, mergulhou no serviço, ansiando o esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram ganhar, afluir, transferir ao seu cofre enormes quantias, valorizando ainda mais os seus títulos bancários. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam, aliviavam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, ele então deu-se pressa em casar. Aflito,
para sossegar o próprio íntimo. Casou-se com uma jovem de alma extremamente elevada, de alma ligada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. Nesse clima espiritual da esposa que ele havia escolhido, conseguiu, de certo modo, equilibrar-se, mesmo que a vítima, aquele que ele matou, nunca o largasse. Ocasiões houve em que se mergulhavam, ele se mergulhava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares. Mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa desde muito dispõe em nossos planos. A mulher tinha amigos espirituais que também velavam por ela, então, através da intercessão, é isso que acontecia. A mulher conseguia ajuda ao seu companheiro, sem saber o que tinha acontecido. Ela também não sabia. Se as leis humanas, diz Calderaro, todavia correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde a noite do assassinato, nosso desventurado amigo manteve presas, enclausuradas no porão da personalidade, todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Ele rejeitava uma confissão pública do crime. Não posso fazer isso. O que, de certo modo, diminuiria, mitigaria a sua angústia, libertando energias nefastas, prejudiciais que ele tinha guardado dentro de si mesmo. Para que você possa meditar um pouquinho, querido telespectador, muitas pessoas só conseguem se aliviar quando confessam. Elas precisam pôr para fora. É uma forma de jogar o lixo e mostrar-se de verdade, para não parecer uma coisa que no fundo não é. Mas ele não tinha essa coragem, ele não queria fazer isso. E então, a essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se, tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, André, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, assombrava-o, transia-o irreprimível pavor diante dos juízos da consciência. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da sua família, seu único oásis no deserto escaldante das difíceis, escabrosas lembranças, reminiscências, o infeliz, então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se, envolveu-se, meteu-se em uma atividade febril e ininterrupta. Vivendo mentalmente nessa região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando. De qualquer maneira, mesmo desordenadamente, pretendia a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Deitava-se extenuado, exausto pela fadiga do corpo. Levantava-se no dia seguinte abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas do sono. Em consequência, por causa disso, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, onde ele estava fixado, implantando um caos no organismo. E então, com um característico movimento do indicador, Calderaro acentuou:
Repare os centros corticais, os centros do córtex. E então contemplei, admirado, aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, que será que são estas? Nós vamos mostrar para você. Dá uma olhadinha só no nosso vídeo falando sobre essas células piramidais, que são um dos tipos de células o mais abundante no cérebro das pessoas. Veja só. Essas são as células piramidais. Olha como elas têm uma pirâmide no centro e elas se enraizam para os lados e para cima. Vejam só, essa vocês estão vendo duas só, não é? Mas o nosso cérebro é constituído por milhões. E você vai ver uma rede entretecida de células piramidais logo na próxima imagem. Veja só, esse é um pequenino pedaço de um tecido cerebral. Essas são as células piramidais que constroem com essas raízes, esses tentáculos, contatos umas com as outras. E elas, graças a essa rede de intercâmbio, ela vai produzir aquilo que você vai ver agora nesse vídeo, que é a transmissão das emoções, das sensações, daquilo que o organismo produz para que o cérebro conheça. Dá uma olhadinha só, que interessante. Você vai ver a ação nervosa se espalhando no interior do cérebro para áreas diferentes, dependendo daquilo que está sendo transmitido. Vejam só, vem pelo bulbo, pelo tronco, passa pelos centros do gânglio basal, e aí, com impulsos elétricos, olha lá, ó, vem lá da medula, seja a dor, a emoção, a alegria, e ela vai para as áreas cerebrais onde mais estão os neurônios receptores desses tipos de sensações. Olha a ação dos neurônios piramidais nas áreas sensoriais que estão envolvidas naquilo que está sendo processado. Olha que interessante o papel dessas células no nosso encéfalo, na nossa massa interna. Vocês estão vendo que elas estão atuando mais nos lobos frontais do cérebro dessa pessoa. Então, viu que interessante? E são essas as células que agora o André Luiz começa a observar. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhe pertenciam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento, gerando energia. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, apesar dessas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Oh, que estranho! Estranho! Ameaçava amolecimento. Por que será, não é? Vocês viram? Por causa da culpa, este homem, que havia cometido um pequeno deslize, tinha matado o outro, um benfeitor, uma pessoa que o tinha ajudado, agora estava tocando a sua vida. O tempo tinha passado. O tempo tinha passado. Só que tinha passado por fora. Por dentro, ele continuava vivendo o momento de ter assassinado numa infração da lei do universo. Todo dia. O que ele tentou fazer? Primeiro, tentou trabalhar, se esquecer trabalhando. A lembrança do crime, ele quis cobrir com a preocupação do córtex motor centralizado ali, para que ele pudesse apenas se recordar das coisas de construir o mundo. Depois se casou-se com uma mulher com quem teve 5 filhos, uma mulher que era espiritualmente mais elevada do que ele, e ele encontrou um pouco de sossego, apesar da perseguição continuar. E então? Agora, André Luiz está vendo que todos esses recursos foram debilitando a sua estrutura mental e transferindo-se para a sua estrutura física. Agora ele está doente. Agora ele está no hospital.
ninguém entende o que ele tem, está passando mal, mas está vitimado por esse processo da culpa acumulada que ele não quis confessar publicamente, não quis contar para as pessoas, não quis assumir. A única forma de você se limpar desse emaranhado confuso é você se dedicar a reparar o equívoco. Vamos ver no próximo bloco como que as histórias vão se misturando. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e eu tenho certeza que você também está curioso, curiosa para querer saber o que vem pela frente. Já pensaram? Eu tenho certeza que não existe um ser humano que não tenha tido uma sensação sobre a culpa. Uma mentira, um troco que você não devolveu para o seu pai, uma coisa errada que você fez e tem medo que alguém descubra. Essas traquinagens de crianças. Que às vezes você acha que fez uma coisa gravíssima porque sua mãe falou para você: não minta para mim que você vai se arrepender terrivelmente. Às vezes você mentiu e aquilo fica na sua cabeça. São traquinagens que fazem a culpa remoer, remoer, remoer. E a criança, ela é mais suscetível a esse tipo de comportamento porque ela fica com isso como uma coisa criminosa que ela fez até que ela conta para a pessoa: olha, eu fiz essa coisa errada, me desculpa, tá aqui de volta. Só assim que o ser humano consegue se encarar. Só que os adultos, diferente das crianças, os adultos têm outros recursos para tentar ludibriar esse comportamento. Eles são dissimulados, eles fazem as coisinhas por baixo do pano, eles acham que os espíritos não estão vendo, eles acham que a lei do universo não sabe. Eles vão desencaminhando pessoas, vão fazendo essas pessoas tomarem outras condutas, eles vão atuando de uma forma solerte, vão tomando o que não é deles, vão fazendo negociatas, vão conduzindo pessoas para outros caminhos, vão tirando alguns das suas zonas de interesse, vão empurrando para lá. Vão usando da sexualidade para dizer que ama, para conseguir coisas. Todas estas coisas. As pessoas adultas, que na verdade são crianças, não é? Porque acham que ninguém vai saber, acham que elas não vão ter que pagar por isso, elas vão fazendo. E se escondem atrás de uma aparente inocência. Só que vai chegar um momento em que a consciência vai acusá-las. Chega, por mais que a pessoa trabalhe, por mais que a pessoa se justifique, ela terá que se limpar. Esse é o problema. E agora nós vamos continuar a ver. Por quê? Porque por falta de não se ter limpado, ele começa a ficar doente. Está no hospital. André Luiz está vendo que a zona cinzenta dele, a massa cinzenta, estava ameaçando um amolecimento, uma desagregação. Vamos acompanhar o texto. André Luiz diz assim: continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente Calderar me veio em socorro, esclarecendo: André, estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, aderido à duplicata física. Ora, qual é esse órgão? É o cérebro. Aderido. Então, o espírito tem um cérebro. Tem um órgão que está grudado ao órgão físico. Olha que interessante. Mas eu não era só um fantasma flutuante, um lençol que estaria depois do corpo físico morrer, voando por aí? Não, é um ser. Tem órgãos também, feito em outro tipo de substância, que está aderido à duplicata física. Da mesma forma, continua o texto, que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com a roupa, com o nosso revestimento, está grudado, não é? Partes do nosso corpo também estão tocando na nossa roupa. Então, assim também o perispírito está grudando com o corpo físico em muitos órgãos. Todo o campo nervoso da criatura, continua Calderaro dizendo, constitui a representação das potências perispirituais, vagarosamente conquistadas pelo ser através dos milênios e milênios. Todo o campo nervoso, veja só, nossos músculos, nossos nervos, nossos neurônios,
Eles são a representação. Nós temos isso tudo no perispírito. O perispírito é composto dessa forma. E a carne reflete estas coisas quando o corpo vai sendo modelado. Uma coisa copia a outra. E isto está preso ao processo que foi sendo vagarosamente construído ao longo dos milênios. E agora Calderaro continua. Renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, o nosso perispírito, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por uma extrema leveza e extraordinária plasticidade, ele é muito móvel, ele toma formas facilmente, ele se submete, ele é obrigado, no plano da crosta, às leis da hereditariedade, da recapitulação, ao desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos das outras vidas e com a missão ou aprendizado que precisamos. Olha que interessante. Ou seja, nós temos do passado coisas que determinam o nosso presente na área da nossa existência física, no corpo de carne. O corpo de carne que se modela de acordo com os problemas ou necessidades do corpo vibratório. Aí ele continua a explicar. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. O nosso eu reflete a vida no nosso cérebro real. Por meio dele, desse cérebro real, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade de recepção, que é determinada pela nossa experiência. Se somos muito experientes, se já vivemos, se temos um arquivo muito grande de emoções, nós conseguiremos captar com mais propriedade aquilo que uma pessoa que não tem tanta experiência, que é mais imatura, terá mais dificuldade de aprofundar. É por isso que este cérebro varia de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os macacos, os símios, ou os primatas, os antropóides, os que tinham já a forma humana, a caminho da ligação com o gênero humano mais avançado, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade, cada pessoa, revela este cérebro de acordo com o progresso efetivo que ele realizou. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual, que é o chamado cérebro real aqui, não é? Com vibrações muito diferentes daquelas do órgão do pensamento no homem civilizado. Sob este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que emite a fonte mental de um cientista. Veja só a diferença. Dependendo do modo de viver, das experiências acumuladas, dependendo da dedicação a determinadas áreas do saber, você vai encontrar emissões vibratórias diferentes do cérebro, deste órgão verdadeiro no plano espiritual. E isto representa para todos nós um ensinamento muito precioso. Aí Calderaro continua. A escola acadêmica, os que estudam isso há muitos anos, nas academias, na crosta planetária, ela se prende à conceituação da forma tangível, aos conceitos que o cérebro físico, tocável, apresenta, em trânsito para transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Quando eles estudam o cérebro nas academias da Terra, eles vão compará-lo aos desgastes, às transformações que uma doença pode ter produzido, ou que a velhice pode estar chegando e debilitando, ou mesmo até o fenômeno da morte. Nos estudos do cérebro físico. Aí ele diz assim, aqui, no plano espiritual, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico. Eles estudam o perispírito, que é a forma que modela a forma física. E reconhecemos que todo o aparelho nervoso
é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre, se abastece, se alimenta de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, neurônios motores, neurônios intermediários e reflexos. São qualidades distintas dos neurônios. Existem aqueles neurônios que recebem as sensações de fora, exteriores, e aqueles que recolhem as impressões da consciência. Então, eles têm funções distintas também. Não só entre eles, mas dependendo de onde vem a informação. Em todo o cosmo, em todo o campo celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico. Vejam só, a mente. Por isso que nós pusemos em destaque. É a mente que orienta esse universo microscópico. Não são os remédios, não são as tendências, as tentações. Não, é a mente. É o ser espiritual que controla isto tudo. É a mente que orienta esse universo microscópico em que bilhões de corpúsculos e energias de formas variadíssimas se combinam de acordo com o que a mente determina a seu serviço. Da mente emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo diante das exigências da paisagem exterior. O perigo! Não, temos que então subir na árvore. A vontade. Olha a chuva, vamos nos esconder na caverna. Olha a crise, vamos guardar comida. Não, temos necessidade de trocar de casa, vamos trabalhar. A mente define isso de acordo com aquilo que chega de fora, ou então a mente define atendendo às sugestões das zonas interiores. Eu estou chateado, eu queria ter passado no concurso, não passei. Eu queria tanto conquistar aquela moça bonita, ela não quer saber de mim. Ou meu namorado terminou comigo. Será que eu vou conseguir vencer a solidão? Essas são sugestões das zonas interiores, que a mente estará responsável por administrar. Então vejam, colocada entre o que é objetivo, o que está fora, e o que é subjetivo, o que está dentro, é obrigada pela lei divina a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, do plano de fora, recebe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera interior, subjetiva, absorve as inspirações mais ou menos intensas das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recuos sob a infalível atuação das forças visíveis ou invisíveis. Vejam só, puxa vida, quanta coisa! Nossa, André, mas é tudo isto? A mente é aquela que administra todas estas coisas. Tanto o que vem de fora, quanto o que vem de dentro. No próximo bloco, que é o último deste programa, nós não estaremos encerrando ainda este capítulo, nós vamos ver que outros ensinamentos ainda vamos entender, vamos aprender aqui com Calderaro e André Luiz. Então não demoramos, eu espero você. Estamos de volta com o estudo do capítulo 4 do livro No Mundo Maior, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Já imaginaram o que significaram estes dois seres para nós, para nosso conhecimento, para nosso aprendizado? Então, que riqueza, não? Que detalhes, dá para a gente pensar uma vida inteira
E é isso que nós vamos continuar a aprender agora. Fez-se uma pausa nos comentários, no Calderaro, no André Luiz, e agora na nossa sala de leitura nós vamos continuar com aquilo que André Luiz tem para nos apresentar, não é? Acompanhe no texto. Verificando uma pausa nas explicações, diz André, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias, combinações. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células desse acervo fisiológico, desse conjunto biológico dentro do cérebro, não se revestiam de característicos próprios delas? Não eram personalidades infinitesimais, minúsculas, aglomeradas sob disciplina dos departamentos orgânicos, mas quase livre nas suas manifestações? Não tinham essa independência, essa autonomia? Por acaso, elas seriam duplicatas de células espirituais? Como harmonizar, como conciliar essa teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, o homem não devera a memória eximir-se, livrar-se do transitório esquecimento do passado? Se uma vez morto o corpo, você já não tem mais as células físicas, você não acha que já deveria então recuperar imediatamente a memória, já que ele está só com as células do plano espiritual, as células da mente? Estranho, né? André Luiz está curioso. A memória do homem também não deveria voltar mais depressa, assim que ele desencarna? Aí ele continua dizendo: o instrutor Calderaro percebeu minhas perquirições, que eu não estava dizendo, estavam sem articular, porque logo a seguir, serenamente, ele começou a me responder e disse: eu conheço as suas objeções, André, eu conheço essas dúvidas, e também, em outro tempo, formulei quanto à novidade, quando essa novidade me feria a observação, essas mesmas indagações. Posso, contudo, dizer hoje para você que, se existe a química do corpo físico, também temos a química do espírito, como possuímos a química orgânica e a química inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e onde começa a alma, o espírito. No corpo físico, distinguem-se, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. As células mudam na medida em que elas precisam cumprir outros papéis. Modificam-se ao infinito, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. Porém, no cérebro inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitesimal, muito pequeno, se revele numa tumultuária, desordenada animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida. Porque o estômago não necessita recordar obrigatoriamente que substância alimentícia lhe foi dada para trabalhar na véspera. O estômago trabalha e manda embora. Já o órgão da expressão da mente, o cérebro, ele demanda personalidade química de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas
e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Então, intervém a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a me dar tempo para refletir. Em seguida, continuou atencioso. Na verdade, André, não há nisso nenhum mistério. Voltemos aos antepassados em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio morno, tépido das águas através dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por divisão, por cisciparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar as células autônomas, as células independentes, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. A esponja do mar. Depois experimentou longo tempo, antes de ensaiar os alicerces, as fundações do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, que são os parentes das rãs, dos sapos, arrastando-se para sair do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a começar as experiências primeiras ao sol meridiano, fora da água. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Calderaro fixou em mim o seu significativo olhar e perguntou: você compreendeu suficientemente? E é o que nós perguntamos para você. Até aqui, você entendeu suficientemente? Você viu que ele está explicando que o nosso corpo físico, ele foi sendo elaborado passo a passo. Desde as células unicelulares, aqueles corpúsculos que estavam no oceano, até que eles pudessem ir se juntando, construindo corpos mais complexos, estabelecendo músculos, depois estabelecendo a parte nervosa, depois conseguindo sair da água, depois vencendo o espaço, chegar até onde nós chegamos hoje. Todo este processo está sendo também programado pelos espíritos superiores, que vão gerando em nós estas etapas através das modificações do perispírito, que vão se agregando passo a passo a esta forma final que é a que nós estamos hoje obtendo. Os neurônios, eles funcionam e eles são, como você está vendo aqui, olha, a representação mais bela dessa herança. Vejam só a complexidade, como que essas coisas elas são interligadas, como todo este complexo é uma força elétrica. E é por isso que diz Calderaro que as células no cérebro não sofrem as mudanças constantes que sofrem as células no resto do corpo. Por causa da química cerebral estar precisando de uma delicada tessitura para manter o espírito dominando, a mente dominando, porque ela tem que guardar, tem que registrar, tem que trazer de volta as lembranças, e isto não pode ser feito com mudanças constantes. Como ele disse, nas partes do cérebro, pouquíssimas são as áreas que são renovadas na estrutura biológica. Estas são células extremamente especializadas para a função nobre, que liga o corpo carnal como receptor ao espírito como destinatário, a mente tendo como intermediária. E esta ação exige que a química do cérebro seja própria. Estas são realidades, portanto, que precisam ser lembradas, porque todos estes problemas, alterando a química cerebral, podem alterar a capacidade da percepção. Já notaram como as drogas mudam o comportamento, a visão das pessoas em relação à vida? Como as ideias fixas, como as manias, como os problemas emocionais às vezes adulteram o nosso estado normal? Há uma interferência da nossa escolha
sobretudo naquilo que chega ao nosso mais íntimo do cérebro, que altera esse quimismo delicado, como produtos químicos, como sentimentos ruins, como alterações emocionais que nossa vontade não quis que fosse de outro jeito, mais nobre. Então, isto modifica o funcionamento e as pessoas passam a ter alucinações. Pessoas que se deixam levar por bebidas, por coisas muito tóxicas, têm visões malucas, coisas inexplicáveis. É a química cerebral que está perdendo o controle, fazendo com que a mente não consiga registrar adequadamente ou tenha surtos diferenciados no entendimento das realidades que se apresentam. Há um relato de Chico muito interessante a respeito disso. E na próxima vez nós podemos até tocar nesse ponto. Mas certa vez Emmanuel disse para ele, olha, prepare-se por uma semana que eu vou te dar uma substância para você tomar. A mesma substância que ele havia dado alguns dias antes e ele ficou assim, vendo coisas feias, gente mal formada. Chico passou uma semana assim, mal. Porque o Chico tinha vontade de tentar alguma coisa que desse uma explicação para o fenômeno mediúnico. Aí o Espírito Emmanuel disse, agora você se prepare uma semana fazendo bem, pensando bem dos outros, melhorando o seu estado interior, que eu vou te trazer a mesma substância e você vai ver o que vai acontecer. Uma semana depois, com todo o cuidado mental, com todo o esforço de Chico se purificar, ele tomou a mesma substância vibratória e ele viu o mundo totalmente diferente. Seu estado mental possibilitou que a visão fosse ativada de outra forma. E tudo era lindo, tudo era maravilhoso, o sol era muito mais luminoso, mais radiante do que aquele que o sol que os seus olhos viam. Então, há uma ligação muito profunda. Tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você usa, tudo que você guarda, que seja nocivo, prejudica o funcionamento claro da sua mente, por causa do cérebro estar sendo atingido. Estas são imagens que você está vendo dessa complexa força, deste laboratório maravilhoso que nós herdamos de Deus. Se nós não sabemos como produzi-lo, não estraguemos, não é mesmo? Mas o capítulo não acabou, hein? Semana que vem nós vamos para a parte final do capítulo 4. Você tem tempo de ler mais um pouquinho. Eu espero você no próximo O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado pelo seu carinho e muita paz.